Boa noite, a paz de Cristo a todos. Mais uma vez, nós estamos aqui na live da Igreja Evangélica Congregacional em Mambucaba, Angra dos Reis. E é um prazer muito grande ter vocês conosco, né? Como a gente sempre fala, né? Quero que você convide amigos, familiares, né? Para nós estarmos ministrando a palavra de Deus e essa palavra ser, né, alcançar pessoas, o máximo de pessoas possíveis, né? Hoje nós vamos estar encerrando, né, a nossa série de mensagem, né, do cristão e a igreja institucionalizada, né? Hoje é o último estudo, nós não temos nem feito assim pregação, né? Então temos feito estudo bíblico, né? Estudo sobre a igreja, a relação da igreja com o cristão, ou a relação do cristão com a igreja, e as dificuldades, os problemas. E hoje, nessa palavra, nesse estudo final, nós vamos falar, né, a respeito dos desigrejados, quais são os principais argumentos que os desigrejados falam para poder, né, extinguir, né, a igreja da sua vida cristã, né? Para quem não sabe, para as pessoas que não conhece essa nomenclatura, né? O desigrejado é um nome dado, né? Também teologicamente é niilismo, né? Que é nada, né? Então, desigrejado é o nome que se dá àquelas pessoas que se intitulam como evangélicas, né? Como cristãs, de um modo geral, né? Mas que não fazem parte de nenhuma igreja, de nenhuma denominação, de nenhuma igreja institucionalizada, né? Vamos dizer assim. São pessoas que vivem uma vida cristã independente, né? Tem a Bíblia como regra de fé e prática, ama Jesus, entregou a sua vida a Jesus, mas não participam, né? Não se envolvem, não estão inseridas no corpo de Cristo, com pessoas, no ministério, numa igreja. E quais são os principais argumentos que os desigrejados falam para deixar, né, as igrejas, deixar de congregar? Quais são os principais argumentos que os desigrejados utilizam, né, para defender essa tese de que não precisam de igreja para servir a Jesus, né? Então nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite, né? Claro, de forma resumida, né? O último estudo, né, eu acho que ficou muito longo, né? Acabou que a gente se prolongou demais. Hoje vamos ser mais objetivos. Eu consegui, né? O estudo na verdade, ele é muito longo, né? Se nós formos pontuar com muito detalhe, mas a gente não quis, né, cansar também de ser muito detalhista, né? Mas quis passar uma ideia geral, né, sobre esse assunto, esse tema tão importante, né? Já que as igrejas, como instituição, estão sendo impossibilitadas de se reunirem, né, num ajuntamento solene, e a gente achou, né, sentimos no coração de trazer, né, uma palavra, um estudo a respeito dessa relação que às vezes é conflituosa do cristão e a igreja institucionalizada, né? Estamos encerrando esse estudo hoje, né? A partir de domingo já volta as mensagens normais, né? Pregação normal, né? Vamos dizer assim, né? E hoje estaremos encerrando falando o que os desigrejados argumentam para abandonarem, não desejarem mais frequentar a igreja, e quais são as refutações, né? O que a gente contra-argumenta em relação aos argumentos dos desigrejados. E nós vamos ver também nessa noite que boa parte dos argumentos dos desigrejados, eles têm uma certa coerência, muitas coisas eles têm razão, né? A crítica, né? Muitas das críticas que os desigrejados fazem, né, ao sistema, que eles chamam a igreja de sistema, né? E tem em algum ponto ou outro tem fundamento, né? Mas a gente vai parar para pensar se tem fundamento, se porque tem fundamento, se porque é uma verdade alguns argumentos, se realmente eu preciso anular a igreja da minha vida, né? Então nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite. Convido você a compartilhar esse vídeo, né,
compartilhar com algum amigo, com algum desigrejado que você conheça, né? Manda para ele lá, né? Compartilha com ele lá para que ele possa também ser abençoado com a palavra do Senhor, né? Antes de nós iniciarmos esse estudo, nós vamos ouvir um louvor, né? E logo depois do louvor, né, nós vamos iniciar esse estudo, último estudo, né, sobre os desigrejados, argumentos e refutações. Amém? Então vamos ouvir um cântico espiritual, que você possa estar meditando nesse louvor que vai ser tocado agora, e logo depois você já prepara aí, né? Abra a palavra de Deus já em Mateus capítulo 21, vamos ler Mateus 21, verso 12 e verso 13, e vamos ler 2 versículos, Mateus 21, verso 12 e verso 13, como texto básico para a nossa explanação nessa noite. Amém?
Amém. Graças a Deus, né? Vamos abrir nossas Bíblias, amados, em Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13, diz assim a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e também derrubou a mesa dos cambistas e a cadeira dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Esse é um texto muito conhecido da palavra de Deus, né? Quando Jesus ele entra em Jerusalém, né? E ao entrar em Jerusalém, ele chega no templo de Jerusalém, no templo de Salomão, e ele ali olha, né, um camelódromo funcionando, né, nos átrios do templo, né, muita venda, né, uma verdadeira feira livre acontecendo dentro da casa do Pai, dentro do templo, né? E a gente vai ver que Jesus, quando vê aquilo, ele se ira grandemente, ele expulsa os cambistas que estavam ali vendendo, né, ovelhas, né, e cabritos, e, né, para as ofertas do culto da casa do Senhor. Ele expulsa aquelas pessoas dali, os cambistas, ele derruba as mesas. Já a gente vai ver pela primeira e única vez em toda a vida de Jesus, que Jesus se irando, né? Foi a única vez em todos os anos do ministério de Jesus que Jesus se irou. Jesus foi chamado de endemoniado e ele não se irou. Jesus foi chamado de bebedor de vinho, alcoólatra, e ele não se irou com isso. Jesus foi chamado de glutão, né, que só come, vai na casa dos outros comer, ele não se irou com isso. A única vez no ministério de Jesus que ele se irou foi quando ele viu falta de zelo que as pessoas estavam tendo pela casa de Deus, pelo templo do Senhor. E a gente vai ver que Jesus respeitava e reverenciava o templo, a casa de Deus, né? A Bíblia vai dizer que desde os 12 anos, né, Jesus, desde criança, e depois a Bíblia vai narrar aos 12 anos de idade, Jesus frequentando o templo ali com seus pais, com a sua mãe e tal. E a gente vai ver que durante todo o ministério de Jesus, Jesus frequentava as sinagogas e os templos, que eram os locais, né, públicos, né, vamos dizer assim, onde se cultuava a Deus, onde se ministrava a palavra de Deus, onde se ensinava a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar, né, sobre essa questão dos desigrejados não valorizarem, né, ou acharem que não precisam de igreja para servir a Jesus, né? Quais são os argumentos usados pelos desigrejados para desistirem, vamos dizer assim, de congregar? O que eles argumentam para poder eles chegarem à conclusão de que não precisam de igreja para servir a Jesus? Tem muitos argumentos, né? Depois você pode ler o livro do pastor Hidalgo, da nossa denominação, sobre os desigrejados, é excelente. Tem outros trabalhos acadêmicos, inclusive de mestrado e doutorado, como eu falei na mensagem passada, de Ricardo Bitim, que ele fez um trabalho também de mestrado e doutorado sobre esse assunto, sobre os desigrejados. Então, assim, tem muita coisa escrita por aí. A gente procurou resumir, né, o máximo numa coisa mais objetiva para a gente poder estar refletindo nessa noite. Então, assim, vamos lá. Alguns argumentos que os desigrejados usam. Um argumento, eles falam, os desigrejados: a igreja verdadeira não tem templos, né, templo de alvenaria, cultos regulares aos domingos, semanalmente, né, tesouraria, oferta, dízimo, não tem hierarquia, pastor, presbítero, diácono, não tem essa coisa de oferta, não tem hall de membros. A igreja verdadeira, ela não tem isso. Isso é coisa que foi inventado pelos homens. Esse é um primeiro argumento que os desigrejados falam. Um outro argumento que os desigrejados falam é que a igreja, como organização humana, né, como instituição, ela tem falhado, ela tem errado muito, né, na sua tarefa, né, de proclamadora do Evangelho de Cristo. A igreja, como organização humana, ela tem falhado, caindo em erros, escândalos, prestando um desserviço
ao Evangelho de Jesus. Eles falam que muitas igrejas, estão escandalizando o Evangelho de Jesus, estão fazendo as pessoas mais se afastarem de Jesus do que se aproximarem de Jesus, por causa de escândalos, de erros que muitas igrejas cometem e têm cometido ao longo da história, e isso é uma crítica muito forte que os desigrejados falam. Outro argumento que muitas pessoas deixaram de congregar, um terceiro argumento, é que muitas pessoas ficaram assim decepcionados com as promessas feitas no púlpito, na igreja, em nome de Deus, e essas promessas nunca se cumpriram. Também há um grupo grande de desigrejados que ficaram desestimulados a voltar a frequentar a igreja por causa de promessas feitas em nome de Deus, seja na pregação da palavra, seja às vezes através de um profeta, e que aquilo não se cumpriu, e a pessoa chegou à conclusão de que ela se decepcionou com a igreja e ela não quer saber mais de igreja. Algumas pessoas não querem saber de congregar porque a igreja ela só prega, por exemplo, que você tem que dar dinheiro para poder você prosperar e ser rico, ou a igreja vê tudo como do diabo. Não, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e tal, porque tudo é do diabo. Então algumas igrejas, alguns cristãos, eles abandonaram a ideia de congregar por conta de tipos de pregação, tipos de teologias pregadas que desestimularam as pessoas, às vezes promessas que foram feitas em nome de Deus e que nunca se cumpriram, e a gente vê que isso tem jogado muita gente para fora da casa de Deus. Um quarto argumento dos desigrejados é que muitos nos acusam, nós que somos de uma igreja também institucionalizada, muitos nos acusam de supervalorizar o templo, da gente quase canonizar o templo de alvenaria, a casa de Deus, e eles argumentam: olha, vocês canonizam o templo, a igreja, e sendo que o culto só pode ser feito aqui na igreja, a oração. Não, eu posso cultuar a Deus na minha casa, eu posso ler a Bíblia na minha casa, eu posso orar na minha casa, eu não preciso do templo para poder cultuar a Deus. E vocês reverenciam, supervalorizam o templo. Esse é um outro argumento usado pelos desigrejados, que nós superestimamos o templo. Para os desigrejados também, um dos maiores problemas do sistema, eles chamam a igreja de sistema. Para os desigrejados, um dos maiores problemas do sistema é a dependência que muitas dessas igrejas têm da figura do pastor, para o desempenho do serviço cristão. Isto é, eles acham que o pastor acaba tomando um lugar que era para ser dos membros. Era para todo mundo estar servindo a Deus com seus dons e talentos, mas eles não podem, não conseguem, porque o pastor toma para si eles ficam dependentes do pastor só direcionar. Isto é, eu não posso discipular ninguém, eu não posso ensinar ninguém a palavra, porque eu preciso do aval do pastor para exercer o meu ministério, E eles pensam que o ministério é só dentro da igreja. Alguns pastores acham que ensinar e discipular, por exemplo, só pode ser feito dentro do templo, e eles criticam isso, falam que a gente pode discipular, ensinar a palavra de Deus fora das quatro paredes, fora do templo de alvenaria, e eles não estão equivocados nesse aspecto. Realmente a gente não precisa manifestar os nossos dons espirituais somente dentro do templo. O templo é um local onde nós manifestamos, vamos falar depois disso, é um local facilitador para nós exercermos os nossos dons, ministérios, talentos, mas nós podemos também exercer fora daqui, Então os desigrejados falam que o certo seria extinguir a figura do pastor, do líder, e deixar os membros, cada um exercer o seu ministério, Eles desqualificam a figura do pastor, do presbítero, do líder, sendo que a palavra de Deus ela não coloca bem assim, a figura do pastor, do bispo, do presbítero, do diácono tem, foram ordenanças, tem todo o respaldo
na palavra de Deus, na igreja primitiva, foi ordenança, né, na igreja primitiva que se ordenassem presbíteros, diáconos, né? A Bíblia diz que aquele que almeja o pastorado, o episcopado, excelente coisa almeja, né? Então a Bíblia, ela traz essa ideia de valorizar, sim, o líder espiritual, mas os desigrejados, eles acham que o líder, né, o pastor, muitas vezes, ele toma para si esse poder de controle e não deixando que os seus membros exerçam, né, o seu ministério. Amados, inegavelmente, em muitas coisas, destas coisas que nós falamos aqui, os desigrejados estão certos, né, num certo ponto, né, nas suas queixas. Muita coisa que eles argumentam são fatos, né? Não é preciso discordar de tudo que o desigrejado aponta como falha da igreja. A gente não precisa disso. De fato, a igreja cristã, não só no Brasil como no mundo, mas principalmente, né, na nossa realidade aqui brasileira, né, ela tem falhado em muitos aspectos na sua missão de pregar o Evangelho. Isso é fato, né? Muitos pastores que usam do Evangelho para se enriquecer, né, a teologia da prosperidade aí, né? Muitas igrejas que se envolvem só na parte, tem que buscar dons espirituais, tem que buscar exercer os dons espirituais dentro do templo, e fora do templo não tem vida cristã nenhuma, fora do templo não faz ação social, não ama as pessoas, não se envolve com as questões sociais da sociedade. Então são falhas que os desigrejados apontam, que tem uma razão, até porque Jesus, ele coloca para nós que a vida cristã tem que ser exercida principalmente lá fora e não aqui dentro, né? Você lembra lá no texto de Mateus, acho que 25, né, que Jesus fala que no dia do juízo, né, ele vai, quando ele for separar os salvos e os não salvos, ele vai falar: não, vocês que não estão sendo salvos, vocês vão para o fogo eterno, porque eu estive nu e não me vestisse, estive com fome, não deste de comer, estive doente e não me visitaste. Quer dizer, Jesus faz uma lista de questões sociais, não questões espirituais. Jesus não falou: vocês não vão entrar no paraíso porque não oraram, não leram a Bíblia, não jejuaram. Não, Jesus não falou questões espirituais, vamos dizer assim, entre aspas, né? Dentro desse jargão cristão aí, né, de ler a Bíblia, de orar. Não, ele fala que as pessoas que vão ser condenadas foram pessoas que não amaram, que não visitaram, que não deram comida para quem precisava. Isto é, são pessoas que não se envolveram com questões sociais, né, com questões de ação social na comunidade. Isso é uma falha que os desigrejados apontam, que é fato, né? Graças a Deus que isso não é uma realidade de toda a igreja. Muitas igrejas, graças a Deus, se envolvem com questões sociais, né, com questões de ajuda ao necessitado, de visita a hospitais, de visita aos doentes, né? Mas é uma queixa que eles falam que tem um pouco, né? Nós não precisamos discordar de tudo que os desigrejados falam. Muitas dessas coisas realmente eles têm, né, razão, num certo sentido, de falar essas questões. Só que essas razões, no nosso entender, não são razões suficientes para você abolir, né, a igreja da sua vida, porque ela traz muito mais benefícios para a sociedade, para a vida cristã, né, do que você viver uma vida cristã sozinho. O Senhor Jesus, né, vamos pensar agora, vamos refutar um pouquinho dessas questões ditas pelos desigrejados. Primeiro, o Senhor Jesus realmente é fato, não é mentira dos desigrejados. Jesus não ergueu nenhuma estrutura de alvenaria, isso é fato, para se cultuar a Deus. Jesus não levantou, não ordenou: gente, levante um templo, né? Não, Jesus, até porque... Mas por que Jesus não fez nenhuma ordenança para a gente levantar templos? Até porque o foco de Jesus sempre foi, né, se você ler os evangelhos, o foco de Jesus sempre foi salvar o pecador. Ele não veio para isso, ele não veio para construir templos, ele veio para salvar pecadores, né? E a razão por que os cristãos primitivos se reuniam em casas, porque esse é um dos argumentos dos desigrejados: a igreja primitiva não havia templo, eles se reuniam nas casas, que a Bíblia diz, né,
Mas a história também diz que eles se reuniam nas casas e nos cemitérios, nas tumbas. Principalmente na época da perseguição, eles começaram a se reunir escondido em tumbas, em túmulos, para cultuar a Deus, né? Mas a questão, amados, que as razões pelas quais os primeiros cristãos não construíram o templo, né, para se reunir, são razões também um pouco óbvias, né? Primeiro, né, a fé cristã, né, o cristianismo estava iniciando ali, né, os primeiros anos da fé cristã, de um evangelho que veio ser o aperfeiçoamento do antigo, né? Então, assim, havia um imediatismo ali na fé cristã que não faria sentido já começar tendo um templo, porque Jesus não ordenou construir nenhum templo, né? Então, nós vemos isso. E a igreja primitiva, ou as igrejas primitivas, elas se reuniam em casas, né? Primeiro, a gente vai ver que eles se reuniam nos templos, quando eles podiam, antes da perseguição, tanto judaica, depois romana, os primeiros cristãos, a Bíblia vai dizer lá em Atos 2, né, 42 em diante, que eles se reuniam no templo diariamente, nas sinagogas. Então, assim, os primeiros cristãos não pararam de frequentar o templo, a casa de Deus, para cultuar a Jesus, para pregar a respeito de Jesus. A Bíblia vai dizer em Atos que eles continuaram frequentando o templo e as sinagogas. Mas aí, quando começa a perseguição, ou quando o evangelho aconteceu, a diáspora, e o evangelho se espalhou no mundo todo, só tinha um templo em Jerusalém, né? Então o evangelho passou a ser pregado, né? Jesus passou a ser cultuado, pregado nas casas, nos lares. Então foi por essa razão óbvia que os primeiros cristãos se reuniam nas casas, por praticidade. Era uma coisa prática, né? Não tinha tempo, né? E depois que começou a perseguição religiosa dos judeus e depois dos romanos, os crentes eram mortos, os crentes eram perseguidos, né, para serem presos e mortos. Então eles tinham que fazer o quê? Se reunir nas casas, né, escondidos, porque se o soldado romano descobrisse, eles podiam ser presos ou mortos, né? Então a igreja primitiva, né, ela se reuniu nas casas por essa praticidade, por esse imediatismo do início do cristianismo, né? E por uma praticidade por conta da perseguição, começou a perseguição religiosa. Então os crentes tinham que se reunir escondido nas suas casas em várias cidades. Só que, né, uma outra crítica dos desigrejados é que os templos, né, a igreja institucionalizada, o templo de alvenaria, tem muito problema nesses lugares, tem muito problema nessas igrejas. A gente tem que reunir nas casas. A gente não precisa de igreja. Se a gente se reunisse nas casas, resolveria o problema dos escândalos na igreja. Esse argumento é um argumento muito falho, por exemplo, dos desigrejados. Por quê? Porque a gente vai ver que a igreja primitiva, que se reunia nos lares, elas tinham tantos problemas como nós que nos reunimos em templos. A gente vai ver, por exemplo, a igreja de Corinto, que se reunia em casas. A gente vai ver que havia uma igreja carnal. Tinha pecados de tudo quanto é jeito, divisão, rebelião, discórdia, filho saindo com a mulher do pai, pecados morais, sexuais, espirituais. Quer dizer, a gente vai ver na igreja de Corinto, que se reunia em casas, problemas. A gente vai ver na igreja de Éfeso problemas, crises na igreja de Éfeso. A gente vai ver legalismo, que Paulo vai combater o legalismo nas igrejas da Galácia, dos Gálatas. A gente vai ver problemas na igreja de Gálatas. Quando a gente vai para o Apocalipse, né, as 7 igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, a gente vai ver que Jesus, em todas elas, ele fala: tenho porém contra ti, e começa a narrar uma série de problemas que havia nessas igrejas da Ásia. Isto é, o fato de eu substituir o templo por uma reunião no lar, em casa, isso não vai mudar em nada, né, a questão não vai trazer mais, não vai ser garantia de mais pureza no meio cristão, no meio evangélico. Não vai ser garantia nenhuma. Até porque, né, o problema, nós entendemos, né, que o maior problema não é o templo. O maior problema são as pessoas, nós, pessoas humanas, imperfeitas, falhas e pecadores.
Então, o problema não está no templo de alvenaria, ou se reunir numa casa, ou se reunir no templo. O problema é que o templo ou a casa compõe-se de pessoas que são falhas, pessoas que são imperfeitas e que vão errar, e que vão pecar, e que pastores e presbíteros e diáconos e membros vão falhar, vão pecar e vão se equivocar, né? E a gente vai ver que Jesus, né, quando viveu no nosso meio, ele valorizava a casa de Deus. Toda cidade que Jesus entrava, se você for ler os evangelhos, toda cidade que Jesus entrava, ele visitava a sinagoga daquela cidade. Quando ele ia para Jericó, ele entrava na sinagoga de Jericó. Quando ele ia para Cafarnaum, ele entrava na sinagoga. Então Jesus era um frequentador assíduo do templo, ele valorizava o templo. Então eu quero trazer para os amados nessa noite é que o templo de alvenaria, a igreja institucionalizada, ela é tão somente um modo de funcionamento facilitador para se cumprir os decretos de Deus, o ide de Jesus, a adoração a Deus, né? As orações, quer dizer, nós não idolatramos o templo, nós não idolatramos o templo cristão. Aí nós nos reunimos em templo de alvenaria, porque o templo de alvenaria ele é um facilitador para o serviço nosso de cultuar a Deus com cânticos espirituais. A Bíblia fala, né, que nós devemos cantar ao Senhor com instrumentos de corda, com instrumentos de barulho, com instrumentos de trombeta, com flauta. Quer dizer, como é que você vai pegar a trombeta, a flauta, instrumento pandeiro e vai tocar numa casa, você vai incomodar o vizinho, né? Então, o fato do cristianismo ter levantado templos para cultuar a Jesus é porque é um modo também facilitador da gente ter essa estrutura para a gente poder exercer os nossos dons, os nossos talentos, o ide de Jesus, porque pessoas são convidadas para vir à casa de Deus e elas se rendem a Jesus aqui na casa de Deus. A maior prova de que Deus, a construção de templos é algo aprovado por Deus, é a quantidade de pessoas que se convertem todos os anos, em todas as denominações, em todo o mundo. Pessoas estão sendo salvas, restauradas, ajudadas por igrejas institucionalizadas. Então, amados, o templo, a igreja, não é para ser idolatrada, mas também não é para ser demonizada, como os desigrejados falam. Não é para ser demonizado, como os desigrejados falam. O templo cristão não foi ordenado por Jesus? Não. O templo de alvenaria não foi ordenado por Jesus? Não. Mas também não foi proibido por Jesus de fazer. Jesus não entrou nesse mérito, ele veio trazer, o foco dele é trazer o povo de volta para Deus. Então o templo é um local facilitador para o funcionamento, né, para o serviço cristão, para as pessoas exercerem os seus dons, seus ministérios de educar, de ensinar, de pregar. E a gente vai ver no Novo Testamento alguns traços da institucionalização da igreja, que muita gente critica, né? Os desigrejados falam, não, mas não há na Bíblia essa igreja institucionalizada, que tem pastor, que tem presbítero, que tem uma hierarquia, que tem um departamento aqui, que tem tesouraria, que tem um conselho fiscal, que tem uma escola dominical para ensinar e educar, né, as pessoas na palavra de Deus. Amados, a gente vai ver na palavra, no Novo Testamento, vários traços da institucionalização da igreja primitiva. A gente vai ver, né, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, a gente vai ver lá, né, a ordenação de presbíteros para a obra do Senhor. A gente vai ver, né, em Atos 14, 23, sendo a igreja sendo orientada a ordenar presbíteros. A gente vai ver no livro de Atos também, no capítulo 6, a igreja sendo orientada a ordenar diáconos para cuidar da parte social e administrativa da igreja. Então a gente vai ver no Novo Testamento traços dessa igreja organizada que você vê aqui, que você vê nas denominações.
Você vê no Novo Testamento tudo isso, rituais de culto, as ordenações, por exemplo, de presbíteros, de diáconos, tem toda uma cerimônia, a Bíblia narra toda uma cerimônia para aquela ordenação, de ter imposição de mãos. Olha, quem for ordenado diácono, presbítero, impõe as mãos e ore. Quer dizer, a gente vai ver todo um ritual para se ordenar presbíteros, diáconos, pastores. Toda uma orientação, o pastor tem que ser assim, o presbítero tem que ser assim, o diácono tem que ser assim. A Bíblia, ela traz toda uma orientação. A questão da administração financeira, você vai ver, né, que a igreja primitiva, ela tinha uma estrutura e uma organização financeira, tinha ofertas que eram trazidas no gasofilaço. Nós já falamos isso aqui. Se você for ler no Novo Testamento, você vai ver que Jesus conduz uma cerimônia de oferta, onde a Bíblia vai dizer que ele estava na frente do gasofilaço, olhando as ofertas que as pessoas estavam colocando no gasofilaço. Aí Jesus, quando vê aquela viúva pobre colocando a sua moedinha lá, Jesus interrompe aquela cerimônia de oferta e fala: olha, essa mulher viúva deu mais do que todos vocês aí. Ó, você aí que deu 100 mil, essa aqui deu R$1, mas a oferta dela foi maior do que a de vocês, que deram muito, porque ela deu tudo que tinha, ela não deu o que estava sobrando, ela deu tudo que tinha de coração. Então a gente vai ver Jesus ali no gasofilaço, recolhendo as ofertas que eram tidas ali para manter ali os apóstolos, a caminhada dele, a trajetória dele. Você pode ler na sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, capítulo 9 e 10, o apóstolo Paulo falando da igreja da Macedônia, que a igreja da Macedônia ajudava a sustentar os missionários, as pessoas que iam pregar o evangelho. Quer dizer, a gente vai ver que havia toda uma estrutura financeira, eclesiástica, né, de líderes, de pessoas, tudo. Tinha uma questão de louvor, local, né, para se louvar ao Senhor. Tinha a bênção apostólica, sabe aquela bênção apostólica, né, que o pastor coloca ali no final dos cultos? Então, isso é um ritual que tinha, né, na igreja primitiva. Por exemplo, vamos lá para a bênção apostólica? Abre a Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Rapidamente, amados. Se você não for rápido, só ouça, para nós ganharmos tempo. Já estamos indo para o final. 2 Coríntios 13, 13, a gente vai ver na palavra de Deus a bênção apostólica. Quando Paulo, no final de sua carta aqui, ele fala: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Quer dizer, Paulo vai impetrar a bênção da Trindade, falando do amor de Deus, da graça de Jesus e da comunhão do Espírito Santo. Então a gente vai ver a bênção apostólica como um ritual ali, que era feito ali. A gente vai ver louvor, cantar ao Senhor com cânticos espirituais, como ali sendo orientado pelo apóstolo Paulo aqui em Efésios capítulo 5. Abra a Bíblia lá em Efésios capítulo 5, rapidamente também, né? Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim a palavra de Deus: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Agora olha o que diz o verso 19: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Quer dizer, a Bíblia recomendando: olha, se reúnam e cante ao Senhor com hinos, com cânticos espirituais. A gente vai ver no Novo Testamento um outro traço de uma igreja institucionalizada, lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 13, que a Bíblia vai ensinar também que eles deveriam ler o Antigo Testamento e estudar o Antigo Testamento, assim como nós fazemos, né, na escola dominical, nos estudos bíblicos. Essa orientação já era dada aqui também no Novo Testamento, de se ler e de se ensinar o Antigo Testamento. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. 1 Timóteo 4, 13 diz assim: até a minha chegada, Paulo falando para Timóteo, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Né? Então Paulo está orientando Timóteo a pegar a lei, né? Porque a Bíblia dos tempos dele era o Antigo Testamento. Ele fala: olha, aplica-te à leitura, ao ensino,
Então a gente vai ver vários traços na igreja primitiva, nas cartas de Paulo, que havia sim uma igreja institucionalizada, uma igreja onde as pessoas eram orientadas a estudar a Bíblia, a orientar. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele vai recomendar à igreja de Tessalonicenses que lesse as epístolas que ele escreveu. Você vai ver lá em Tessalonicenses capítulo 5, abre a Bíblia lá, em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 27, 1 Tessalonicenses 5, 27, olha o que o apóstolo Paulo fala: conjuro-te pelo Senhor, que esta epístola, a epístola que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, seja lida a todos os irmãos. Paulo está falando, olha, pega essa carta que eu escrevi e que todo mundo leia, essa carta que eu escrevi para a igreja, essas orientações, essa doutrina que eu estou trazendo para essa igreja de Tessalônica. Então nós vamos ver, amados, que a palavra de Deus toda, ela traz esses sinais de que havia uma organização, uma estrutura. Então volto a falar, nós cristãos evangélicos que congregamos em templos, nós não idolatramos o templo. O templo realmente não foi de alvenaria, não foi ordenado por Jesus. Mas nós entendemos que a criação de templos foi para um melhor funcionamento, um melhor serviço prestado, uma melhor organização, tesouraria, quer dizer, para administrar as finanças, para enviar ofertas missionárias, para ajudar os necessitados. Nós precisávamos de um espaço, uma estrutura que pudesse ser facilitador. Então o templo, ele é um instrumento facilitador para eu cultuar a Deus com oração, com o estudo da palavra. Por isso que nós temos a nossa escola dominical, por isso que nós temos os cultos nos lares, o discipulado, as células. Então o templo, ele é um facilitador para o nosso trabalho, E eu quero encerrar falando para você que frequenta uma igreja institucionalizada. Nós precisamos orar, amar e investir para receber esses desigrejados de volta para a casa do Senhor. Nós precisamos acolher esses desigrejados. Nós precisamos fazê-los entender que eles são bem-vindos aqui nesse lugar. Para isso nós precisamos, em primeiro lugar, nós necessitamos de igrejas bíblicas, de uma igreja séria que pregue a palavra de Deus e que leve as coisas de Deus a sério. Nós não podemos ser igrejas que gerem escândalo e vergonha para o Evangelho. Precisamos de igrejas sérias. Necessitamos também de pastores sérios, homens segundo o coração de Deus, homens e mulheres que dão testemunho, que as pessoas possam ver Jesus em nós, porque inegavelmente muitos de nós pastores temos escandalizado o Evangelho de Jesus, afastando as pessoas do convívio. Nós precisamos receber os desigrejados de volta, mas você também precisa, como cristão, dar testemunho de que foi transformado por Jesus. Dar um testemunho melhor como cristão, um testemunho de amor, precisamos amar mais, testemunho de compaixão, testemunho de alegria, testemunho de caráter. Quantas pessoas que dentro da igreja é fogo puro, rodopia e tal, mas fora da igreja fala mal dos outros, é fofoqueiro, dá mau testemunho, rola no trabalho e deve os outros e dá péssimo testemunho. Quando os cristãos agem assim, eles estão aumentando o número de desigrejados. Que as pessoas vão falar, nossa, para ser cristão assim eu prefiro ser crente em casa, do que ser crente daquela igreja, aquela pessoa se comporta daquela maneira. Então nós entendemos que é uma responsabilidade de todos nós. É uma responsabilidade dos pastores, é uma responsabilidade das igrejas serem sérias, transparentes, verdadeiras. É uma responsabilidade de cada cristão testemunhar que Jesus é bom, para que as pessoas possam que chegarem no tempo de alvenaria, para que as pessoas, quando chegarem aqui, possam se sentir acolhidas, amadas. É muito bom quando a gente ouve pessoas falarem assim, nossa pastor, eu cheguei aqui arrasado, cheguei aqui
triste, magoado. Eu pensava até em nunca mais pisar numa igreja, mas eu fui tão amado aqui, fui tão acolhido aqui, que, poxa, eu estou muito feliz aqui. Nossa, o nosso coração se alegra muito com isso, porque a igreja precisa disso, nós precisamos disso. Amar as pessoas, acolher as pessoas, e é uma responsabilidade de cada um de nós, né? Então precisamos orar e precisamos abraçar os desigrejados e falar para eles: olha, vem aqui, frequenta com a gente, ajuda a gente aqui. Não é uma igreja perfeita, a nossa igreja não é perfeita, tem falhas, o pastor é falho, a liderança é falha, mas nós amamos Jesus, queremos nos consertar, queremos ser cristãos melhores. É possível nós congregarmos, porque o problema não são os templos, o problema somos nós, homens e mulheres, que somos falhos, né? Na igreja primitiva, volto a falar, as reuniões eram nas casas e tinha todos esses problemas que nós já relatamos. Então o problema não é templo, não é a casa, o problema somos nós, cristãos, que não testemunhamos, né? Não vivemos o Evangelho de Jesus. Eu quero convidar você a viver esse Evangelho de Jesus. Quero convidar você a fazer parte de uma igreja evangélica. Vale a pena sim, né? Vale a pena sim fazer parte de uma igreja. Vai te ajudar no teu crescimento espiritual. Você vai ter pessoas que vão te amar, que vão acolher você, né? A mutualidade, ela é fundamental, ela é bíblica. A Bíblia diz que nós temos que orar uns pelos outros, suportar uns aos outros, admoestar uns aos outros, edificar uns aos outros, consolar uns aos outros. A Bíblia diz que tem que haver essa mutualidade entre as pessoas, entre o corpo de Cristo, né? E nós precisamos funcionar como corpo, né? Então você que já entregou a sua vida a Jesus, né? Não vive a vida cristã sozinho, né? Não viva a vida cristã independente. Há muita igreja que está escandalizando o evangelho, há muitos pastores que estão fazendo um monte de besteira, estão enriquecendo, estão roubando, estão adulterando, estão vivendo uma vida hipócrita. Mas eu posso te garantir que tem muita igreja séria também, tem muito pastor sério, tem muito cristão sério, que leva a sua vida cristã a sério. Amém? Nós vamos orar pela sua vida, pela sua família, né? Domingo, às 9 horas da manhã, vamos estar ministrando aqui a palavra de Deus mais uma vez, e à noite, às 8 horas da noite também, né? Quero convidar você a cultuar conosco no domingo às 10 da manhã e às 20 horas, 8 horas da noite. A oração aqui, a Rosângela Braine pede oração pela Natália, filha do seu Cosmo, que não está bem. Vamos orar pela Natália, né, filha do seu Cosmo. A Diane pede oração pela prima Cristiane, salvação, libertação e família. A Verônica pela saúde dela e do Vinícius, né? Os dois estão ali meio gripados, né, tossindo. Vamos orar pela Verônica e pelo Vinícius para que eles, né, melhorem aí, né? E vamos orar pelas famílias da igreja. Vamos orar pelo nosso país. Vamos orar para que Deus esteja agindo, né? Nós estamos já com uma luz no fim do túnel aí, né? Parece que o ministro da ciência, né, trouxe aí essa esperança de uma possibilidade de um novo remédio, né, trazer a cura, né? Então vai ser testado ainda, né, melhor. Foi testado com sucesso, né, in vitro, né? Agora tem que ser testado com sucesso em pessoas, né? E vamos orar, quem sabe, né, Deus já está ouvindo as nossas orações e agindo, né, para que a gente possa sair dessa fase e voltar a vivermos a normalidade da nossa vida, né? Eu creio também que Deus está permitindo isso também para que despertar em nós, né, como a Zizi hoje falou comigo, né? Deus está despertando, né, na igreja também essa visão solidária, de compaixão, de amor pelas pessoas, né? Muitas pessoas, muitas entidades, ONGs, igrejas que estão se mobilizando para ajudar pessoas que estão ficando desempregadas, vendedores, comerciantes, pessoas que né, precisam estar na rua para trabalhar e estão impossibilitados de sustentar suas famílias. Nós precisamos, né, ajudar, né, como igreja, instituição, mas como igreja individualmente falando também. Eu acho que cada um de nós podemos
ajudar uns aos outros. Então vamos estar orando por esse pedido também. Tem um outro pedido também, domingo, pela manhã vai ser às 10 horas da manhã, tá bom? Domingo é 10 horas da manhã e à noite é 20 horas, que é 8 horas da noite. Vamos lá, então, agradecendo a Deus por esse estudo, né? E eu convido você que não pegou, eu acho que foi 4 ou 5 estudos, né, que nós ministramos sobre esse tema, que você depois pegue na página da nossa igreja os 4, né, e assista e medite para a sua edificação, para que você possa ajudar pessoas também. Amém? Pai querido, Pai bendito, nós louvamos o Teu nome por essa noite, Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque podemos ministrar, Senhor Deus, a Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós temos o privilégio de vivermos numa época, num período onde nós podemos cultuar ao Senhor em templos de alvenaria, ó Deus, ou tendas, como algumas igrejas fazem, Senhor, porque a Tua presença não está em templo de alvenaria ou em tendas, mas a Tua presença está onde o Teu povo se reúne, aí o Senhor se faz presente, Pai. Ó Deus, se nós nos reunimos na nossa casa, ó Deus, ali o Senhor se fará presente. Quando nós nos reunimos no templo, aqui o Senhor se fará presente. Como diz, ó Deus amado, o profeta Abacuque, o Senhor fala lá em Abacuque, o Senhor capítulo 2, verso 20, o Senhor está no seu templo, cale-se diante dele toda a terra. Então a Tua palavra, Deus amado, nos traz essas orientações que nós devemos reverenciar a casa do Senhor, o templo do Senhor, não idolatrar, Senhor, mas também não precisamos demonizar o templo, ó Deus, porque aqui é o local onde o Teu povo se reúne, e qualquer lugar que o Teu povo se reúne, ali se torna um lugar santo, ali se torna um lugar de manifestação da Tua glória e do Teu poder. Senhor, nós te agradecemos pelos templos, pelas igrejas institucionalizadas, porque exatamente por existirem igrejas institucionalizadas, que milhões e milhões de pessoas têm se convertido no Brasil e no mundo. Nós te agradecemos por isso, te bendizemos, ó Pai. Abençoa, Deus amado, as igrejas, as denominações, os líderes religiosos, Senhor. Ó Deus, que nós venhamos, ó Deus amado, a dar testemunho, Senhor Deus, para desconstruir, ó Deus, essa construção equivocada que muitos desigrejados têm a respeito da casa do Senhor, Pai. Abençoa, Deus amado, cada um, abençoa os desigrejados, Senhor, toca no coração deles, para que eles possam desejar estar na Tua casa, desejar estar na Tua presença, assim como os filhos de Coré, no Salmo 42, assim como eles falaram, como minha alma suspira pelas águas, assim suspira, como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira pelos Teus atos. Pai, que a nossa alma possa suspirar pelos Teus atos, pela Tua casa. Ó Deus, nós sentimos muitas saudades de estarmos congregando com os nossos irmãos, de estarmos juntos, ó Pai querido, de novo. Ó Pai, então abençoa, Deus amado, o nosso país, abençoa o mundo, traz um remédio de Deus amado aqui no Brasil e no mundo, que possa resolver, ó Deus, essa pandemia, Senhor, cura as pessoas, Deus, em nome de Jesus, age através, ó Deus, dessa pandemia para a glória do Teu nome, Senhor. Toma, Deus amado, esses pedidos que foram colocados aqui pela Rosângela, Senhor Deus, toma a Natália nas Tuas mãos, age na vida dela, traz a mente dela ali, ó Deus, cativa ao Senhor e age na vida dela, acalma o coração, ó Deus, do seu Cosme, da Dona Helena também, abençoa, toma a prima da Diane nas Tuas mãos, toma a saúde, ó Deus, tira aquela tosse do Vinícius, da Verônica, Deus amado, toca ali os Teus filhos ali, Deus amado, para que eles recebam a saúde que vem do Senhor, ó Pai. Obrigado, Deus amado, por essa noite, obrigado, Deus, pela vida do Vanso, da Juliana, ó Deus, que vem aqui, ó Deus, na Tua casa e preparar essa live para nós, abençoa a vida deles, os seus filhos, que a graça do Senhor, ó Deus, seja superabundante na vida deles, que o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, seja sobre a tua família, e seja sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos sem fim. Amém e amém.
Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja abundante na sua vida, em nome de Jesus. Até domingo, se Deus quiser. E você pegue esse vídeo, essa live, essa mensagem de hoje. Se você conhece algum desigrejado ou alguém assim que está afastado da casa do Senhor, mande essa mensagem para ele, que você vai estar abençoando em nome de Jesus. E nós queremos que, quando nós pudermos voltar, para cultuar ao Senhor, nós vamos estar recebendo esses desigrejados, essas pessoas afastadas, desanimadas, decepcionadas com o tempo, com a igreja. Nós vamos ver, Deus fará maravilhas no nosso meio, em nome de Jesus.